ontem o Senhor falou muito específico sobre isso comigo, que diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. No livro de Mateus, no capítulo 22, o Senhor traz uma parábola, a parábola do banquete do casamento. E ali naquela parábola, ele mostra que 4 tipos de pessoas, ou 4 grupos de pessoas foram chamados para participar do banquete do casamento. No caso, ele está demonstrando como é o reino de Deus. O primeiro tipo é aqueles que já tinham sido convidados para o banquete. Então, o banquete já estava sendo preparado, eles já eram para ele estar lá, eles eram os convidados oficiais. E aqui eu entendo que o Senhor está falando sobre Israel, sobre os judeus, que eles não aceitaram a salvação por meio de Jesus Cristo. E o que mais dói lendo sobre esses convidados é que aqui fala muito claramente na palavra, eles não quiseram ir ao banquete. Então eles tiveram a escolha, eles foram chamados, mas eles não quiseram. E isso não se aplica somente aos judeus, a Israel. Hoje a gente vê quantas pessoas que não querem saber de Jesus. E sabe, algo que Deus tem me ensinado, que a gente não tem que enfiar Jesus goela abaixo de ninguém. Nós apresentamos Jesus, nós somos testemunhas vivas, porque o nosso comportamento, o nosso testemunho de vida é a Bíblia, que as pessoas que não conhecem Jesus leem. Mas Jesus é tão maravilhoso, irmãos, que a gente não precisa implorar para as pessoas quererem Ele. A gente não precisa disso. Então aqui o rei manda então outros servos irem chamarem eles. E aí, o que eu acho assim muito lindo e ao mesmo tempo muito triste é que ele diz: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Gente, eu acho tão lindo isso. Assim, ó, Deus não precisa de nós. Deus é Deus sem a gente, com a gente querendo Ele ou não querendo, Ele continua sendo Deus. E mesmo assim, Ele quer tanto um relacionamento conosco, Ele quer tanto compartilhar as coisas conosco, Ele quer tanto participar da nossa vida. Então, nessa segunda vez que o Senhor envia os mensageiros, os servos dele, para chamarem os convidados, eles negam, eles não dão atenção para o que os mensageiros estão dizendo. Eles estão mais preocupados com as coisas da terra. E, gente, isso não se encaixa muitas vezes conosco. Muitas vezes nós damos mais atenção aos nossos sonhos, às coisas que a gente mais quer aqui na terra. Eu quero uma casa nova, eu quero um carro novo, eu quero um corpo mais bonito, eu quero estar mais arrumada, eu quero crescer profissionalmente, eu quero isso, eu quero aquilo. E o reino vai ficando distante. Ah, Deus, daqui a pouco eu te busco, deixa eu só conseguir essa meta aqui, daqui a pouco eu vou pra tua igreja, daqui a pouco eu vou pro Senhor, deixa eu só conseguir aqui, isso daqui, isso que é mais importante agora. E Deus está nos chamando, mais importante agora está perto de mim. E aqui o Senhor está nos convidando a olhar o que nós temos colocado no lugar dele na nossa vida. Muitas vezes irmãos, eu vou confessar para vocês, muitas vezes é o meu celular. Muitas vezes eu perco horas aqui no celular e esqueço e passo 15 minutos, meia hora lendo a Bíblia, e tem dia que é um sacrifício. Então, assim, eu tenho muitas vezes feito como esses convidados. Eu vou, nem vou dar atenção agora, eu quero outra coisa nesse momento. E o Senhor me puxou a orelha aqui. Então, no versículo 8, o rei diz: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Então esses aceitaram o convite de casamento, aceitaram o convite para participar do banquete. Mas aqui o que me chama a atenção é que eles não olharam. Ah, você é bom, então você vai. Você é ruim, então você não vai. E aqui o Senhor fala claramente conosco que a nossa salvação não é por merecimento, não é porque nós somos bons, eu sou boa, por isso Deus me escolheu. Não, é porque Ele é bom, é porque Ele nos ama, desde antes da gente saber o que é bondade e o que não é.
Dentre esses convidados que eles acharam na rua, teve um que chamou a atenção do rei. O rei chegou na sala do banquete e teve um que não estava com as vestes adequadas para aquele momento. Ali fala veste nupcial, né? Que naquela época os reis chamavam para o banquete e ele mesmo dava a veste apropriada para aquele momento. Mas aquele convidado não estava com a veste, então ele não aceitou a veste que o rei tinha para os convidados. E aqui o Senhor me mostrou que é quando a gente quer ir para o céu por merecimento. Quando a gente quer ir para o céu com as próprias mãos, através dos nossos próprios atos. E não tem como, irmãos, ir para o céu sem aceitar o sacrifício de Jesus, sem entender que não é por nossa causa, que nós não somos dignos e nunca vamos ser se não for por Jesus Cristo. Um dos momentos mais difíceis que eu passei na minha vida cristã, na minha vida com Deus, foi quando eu percebi que apesar de eu falar que eu cria em Jesus, que eu tinha aceitado Jesus como meu Senhor e Salvador, na realidade eu não vivia isso. Eu vivia o tempo todo achando que eu precisava merecer o amor de Deus, que eu precisava fazer algo para merecer. Então, tudo que eu fazia correto, a motivação do meu coração era o quê? Se eu for uma cristã correta, Deus nunca vai parar de me amar. Se eu agir certinho, da forma moral, cumprir os princípios bíblicos, Deus nunca vai deixar de me amar. Quando na verdade não é isso. Quando na verdade é o quê? Eu sou amada, eu aceito o sacrifício de Jesus na cruz por mim. Então por isso eu faço o que é certo. Então por isso eu busco melhorar. Então por isso, porque Deus me ama tanto, Ele merece uma filha melhor, sabe? E quando você aceita Jesus de verdade, aceita o sacrifício de Jesus na cruz, então você começa a ter a transformação real, a transformação de dentro para fora. Que eu achava que eu já tinha tido, e não, eu estava por fora, sim, ok, uma cristã, uma crente, falava o palavreado de crente, vestia como crente, se comportava como crente, mas aqui no meu coração eu tinha medo de Deus, eu achava Deus malvado, eu tinha medo quando eu errava com o Senhor, eu achava que Ele ia me castigar, me matar. Eu via Deus como um Deus mau, um Deus maldoso. Então eu não tinha conhecido o verdadeiro amor, que foi o que Jesus fez por nós na cruz. Então, sobre esse convidado, o rei entra na sala e diz: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. E por que ele emudeceu? Porque não tem justificativa. O rei estava dando as vestes para todos os convidados, mas ele não quis aceitar, ele não quis vestir a veste apropriada para aquele momento. Então, o que eu entendi aqui? Não aceitar o sacrifício de Jesus de verdade e não ser transformada. Não ser transformada através do sangue de Jesus, através da palavra de Deus. E a transformação, ela vem de dentro para fora. E uma das coisas que deixa evidente que uma pessoa crê no Senhor Jesus, crê no sacrifício da cruz, crê no que o Senhor fez por nós, é a busca pela santidade, é vestir vestes puras, buscar a pureza, buscar a santificação e entender que por meio de Jesus Cristo, nós somos justificados diante de Deus. Nós somos justos diante de Deus por meio de Jesus Cristo. Muitas vezes a gente ouve por aí falando, eu só aceitei Jesus, tá tudo bem, eu tô salvo. Mas aqui, irmãos, eu entendo de uma forma diferente. Porque esse homem que estava vestido sem as vestes apropriadas, ele tinha aceitado o convite para o banquete. Ele estava lá no banquete, mas ele foi lançado fora. Ele foi lançado fora. A gente precisa entender a gravidade disso. A gente tem que ter um temor pelo Senhor, que as coisas não podem continuar do jeito que estão. Sabe esse pecado que a gente fica toda vez caindo? Não, chega! Não vamos mais cair nele. Se tá difícil sozinho, vamos buscar mais. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente consegue vencer. Não dá mais tempo pra brincar, não dá mais tempo pra fingir que ser cristão, não dá mais tempo pra ser cristão no Instagram, na rede social, na igreja, em outros lugares. Não ser.
E essa palavra, meus irmãos, passa primeiro por mim, porque o Senhor me constrangeu de uma forma, Ele disse para mim, você precisa ter temor, não é mais tempo de brincar, não é mais tempo de voltar a cair naqueles pecados que eu já te ajudei a vencer, não é mais tempo para fazer escolhas que você sabe que vai contra a minha palavra, não dá mais tempo. Gente, o Senhor me deu um sonho onde Ele me mostrou a Nova Jerusalém já está pronta. O Senhor é tão misericordioso que Ele está esperando a gente. Ele está esperando a gente, Ele está dando tempo pra gente voltar, pra gente levar a palavra a sério, pra gente se consagrar mais, pra gente orar mais, pra gente ficar mais perto dele. Quem está limpo, limpe-se mais. Sabe, não dá mais tempo de brincar. O Senhor hoje nos diz, não basta aceitar, tem que viver a palavra. A gente sabe o tempo todo, a gente ouve o tempo todo, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E muitas vezes a gente acaba normalizando isso, mas a verdade é que Jesus voltou para alguém hoje. A verdade é que Jesus voltou para alguém agora. A verdade é que Jesus voltou para alguém hoje de manhã e ela não teve mais oportunidade. Então vamos levar a sério, porque não dá mais tempo de brincar de ser crente. Não dá mais tempo de dizer que acredita e não viver a palavra do Senhor. O Senhor não é bagunça. O Senhor ama muito, sim, muito, mas Ele quer que a gente leve a sério. Ele quer que a gente leve Ele a sério, Ele quer que a gente leve a palavra dele a sério. Amém, irmãos, que o Senhor venha nos ajudar, gente. Olha, eu falo isso com tanto temor, porque eu sei como é difícil. Que o Senhor venha nos ajudar, que nós possamos estar apropriados naquele dia e ouvir dele, venham amados de meu Pai. Amém, irmão. Amém, irmãos. Se você puder, siga o canal, se inscreva, deixa um like, deixa um comentário se Deus também está falando com você sobre isso, sobre essa urgência de voltar a ter temor pela palavra, ter temor pela transformação, renovação da nossa mente, o que o Senhor está te dizendo para esse tempo. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Amém.